Vamos lá, vamos começar. Bom, primeiramente, boa noite a todos. É um prazer imenso receber a doutora Cândida Terra na nossa live da BAME. Dizer à doutora Cândida que esse horário, esse dia, é tradicional na nossa associação, nos nossos encontros, sempre de forma presencial. Só que, com a pandemia, nós não podemos trabalhar presencialmente. Então, estamos na live, fazendo um trabalho com um cachorro latindo. Tá. O ambiente é muito descontraído, muito tranquilo. Hoje, com muita satisfação, nós vamos receber a doutora Cândida Terra, como disse, que vai tratar de um tema importantíssimo para nós e muito presente, muito caro, especialmente a nós advogados, que é a LGPD no mercado imobiliário. Nós temos aqui na tela, em homenagem ao Grêmio, aqui o fundo azul e preto. Né? E sem maiores delongas, eu vou passar para a Carolina. Carolina, você quer fazer a apresentação do currículo da doutora Cândida, por gentileza? Gostaria sim, doutor Sidney, obrigada pela palavra. Eu gostaria de fazer aqui rapidamente uma apresentação da doutora Cândida, apresentá-la e uma vez agradecê-la por ela ter aceitado o convite, né, da BAME para dar essa palestra para a gente. A doutora Cândida Terra, ela é advogada especialista em direito empresarial, ela é presidente da Comissão de Direito Digital da OAB Niterói. Ela é membro da Comissão de Proteção de Dados e Privacidade da OAB Seccional, Rio de Janeiro, conselheira efetiva da OAB e sócia do Terra Sarmento Rocha Advogados. Bom, não é pouca coisa, né? Então, nossa live hoje vai ser recheada de muito conteúdo. Então, doutora Cândida, muito obrigada mais uma vez e a palavra está com você. Bom, boa noite a todos. Hoje é uma noite de muita alegria para mim, como eu falei para os colegas antes de começarmos aqui a nossa fala. Primeiro, por ter sido convidado pela BAME, então eu estou muito honrada com essa oportunidade. Eu queria agradecer ao Sidney, queria agradecer a Carolina, as demais colegas e amigas que estão aí presentes e que me convidaram e estão me prestigiando nesse momento. Me sinto muito prestigiada pela BAME, muito feliz. Esse é um tema que realmente, como os meus colegas até falam comigo, e eu mesma digo, é um tema que eu me apaixonei nos últimos tempos, né? Eu acho que acabei não só uma advogada atuante na área da LGPD, mas quase que uma militante do tema de proteção de dados e privacidade. Eu vou contar um pouquinho do meu histórico profissional, que eu acho que é interessante até para vocês conhecerem um pouco mais a meu respeito e eu poder depois desenvolver um pouco mais sobre o tema. Eu sou formada pela PUC do Rio Grande do Sul, sou gaúcha, estou aqui no Rio de Janeiro há mais ou menos quase 25 anos, então já estou entregando um pouco a minha idade. Me formei no Rio Grande do Sul, vim para o Rio de Janeiro e posso dizer que 80% da minha carreira aqui no Rio de Janeiro, que é a minha carreira profissional, porque eu vim muito jovem, logo depois de formada para o Rio, foi à frente de departamentos jurídicos de empresa, foi dentro da área corporativa, dentro de empresas. Então, eu tive a felicidade de passar como gerente, como diretora de grandes empresas aqui do Rio de Janeiro e até, por que não, do Brasil. Meu primeiro desafio profissional como gestora jurídica foi à frente do jurídico contencioso da Losango, que é uma financeira que todo mundo... Eu estou aqui aceitando alguns colegas aqui, fico preocupada de não aceitar, não sei se estão entrando bonitinho aqui certinho. Então, tá tudo direitinho, estou acompanhando, Cândida. Tá tudo então tá bom, obrigada. Então, à frente do Departamento Jurídico da Losango, e cuja sede, na época, era no Rio de Janeiro, e tinha uma operação espalhada em todo o Brasil, literalmente do Iapoque ao Chuí, porque se trabalhava muito com demandas de consumidores. Depois eu vou dizer que eu estou falando, porque eu estou contando tudo isso, para fazer um gancho com a LGPD já. E nós tínhamos muitas demandas de consumidores, então estou falando de mais ou menos uns 20 anos atrás, essa experiência, fiquei 6 anos na Losango, e de experiências no contencioso, principalmente com varejo, com contencioso de massa. Depois eu também tive a oportunidade de ficar à frente do jurídico
contencioso estratégico da, então, na época chamava Ampla, que hoje se chama Enel, que é a concessionária de energia, que divide com a Light o estado do Rio de Janeiro. Fica em Niterói, a sede da empresa. Então, foram 2 experiências, depois tive outras. A minha última experiência corporativa, inclusive, foi ligada ao direito à área imobiliária, que eu fiquei como diretora na Carvalho Hosking, né, na engenharia. Eu trabalhei 3 anos e meio com o Dr. Carlos Carvalho, foi uma grande escola para mim da área imobiliária. E toda essa experiência, tem outras também, senão eu vou ficar aqui falando muito tempo, eu sou muito velha, tenho um currículo muito grande, mas não porque sou melhor do que ninguém, não, mas é por causa que com o tempo a gente vai ficando mais velha, a gente vai tendo um currículo grande. Acho que esse é o problema. Mas gosto de falar dessas 3 experiências, porque ajudam a gente um pouquinho a falar sobre LGPD. E eu digo, né, antes de falar exatamente da lei, que uma das facilidades que eu acredito que eu estou tendo para entender a lei, para poder realmente atuar já em projetos que eu estou atuando, meu e meu escritório, projetos ligados à implementação, né, da lei, foi graças a essa minha experiência corporativa, porque a LGPD, por isso que hoje estamos falando aqui dos impactos no mercado imobiliário, é uma ação que vai se falar e já se fala em todas as áreas do direito, sem exceção. Eu posso dizer para vocês que sem exceção. Sendo que o mercado imobiliário, a gente vai falar daqui a pouco mais adiante, tem um grande impacto exatamente pelo volume de dados que coleta. Então, é uma lei que anda de braço dado, eu vou dizer que ela é uma prima irmã, só que uma prima bem mais jovem, do que o Código de Defesa do Consumidor. Então, quando eu falei dessas minhas experiências, tanto na concessionária de energia quanto na financeira, eu estou falando de uma experiência daquela época em que a gente teve aquele boom de demandas de consumidores, em que o maior problema das empresas naquela época, e que ainda é, mas eu acho que naquela época era um pouco maior, porque era um volume muito grande de judicialização, o foco, né, o holofote ainda era muito a questão do consumidor, as indenizações eram muito grandes para consumidores, então, na verdade, se focava muito nisso. E eu tenho falado, inclusive, esses dias eu tive uma oportunidade de estar falando até para a CAAGE, também tive um convite que me deixou muito feliz lá do Ricardo Menezes, estava falando exatamente sobre a questão do Código de Defesa do Consumidor, que fez 30 anos, né? E quando a gente escuta, que a Lei Geral de Proteção de Dados é uma lei que talvez não cole, né? Uma lei que não cola, que a gente tem escutado um pouco isso no mercado, eu digo o seguinte, o Código de Defesa do Consumidor é o exemplo de uma lei que colou. Tanto colou que fez 30 anos, e digo mais, na minha opinião, pavimentou o caminho da Lei Geral de Proteção de Dados, porque a gente encontra já inúmeros artigos e dispositivos no Código de Defesa do Consumidor que se falam perfeitamente com a Lei Geral de Proteção de Dados. Eu vou dar um exemplo que eu acho que a maioria dos colegas já ouviu falar nos últimos dias, que foi emblemático o caso envolvendo a construtora Cirela, que foi noticiado na imprensa, então é um caso que tornou público. E muito se comenta, e foi muito, não vou dizer festejado para um lado não é festejado para o outro, né? Mas foi muito falado, que seria, eu vou explicar, minha opinião não é exatamente, mas por quê? Ele foi comentado que seria o primeiro caso em que teve uma sentença já com base na LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. E aí eu quero fazer um gancho com a defesa do consumidor, porque essa ação ela foi proposta antes da vigência da lei. A sentença de primeira instância já foi depois da vigência da lei, mas ela foi fundamentada no Código de Defesa do Consumidor, porque já se encontra com a defesa do consumidor diversos artigos que falam com relação à correção de dados, acesso aos dados e outros artigos que já defendem de alguma forma e já protegem os dados do cidadão, né? Então, a gente já tinha no Brasil, antes da LGPD chegar, um arcabouço de normas que já protegia o
os dados, não vou dizer exatamente que tratava da palavra dados, né? Nem todas tratavam, mas tratava do principal fundamento da LGPD, que é o princípio da privacidade. Então, a gente já encontra isso na Constituição Federal. Aí, o Código de Defesa do Consumidor, há 30 anos atrás, já falava da palavra dados, de correção de dados, de acesso à base de dados e outros dispositivos, já utilizando a palavra dados. Se encontra também inúmeras leis setoriais, né, que falam, leis ligadas à telefonia e outras, inúmeras, que eu não quero me estender muito, mas se encontrava a questão da privacidade, proteção de dados em várias leis setoriais. Depois tivemos o Marco Civil da Internet. Então, a gente já fala de proteção de dados já faz um tempo. E o que veio, na minha opinião, a LGPD? A LGPD veio para consolidar tudo isso e normatizar tudo isso de uma maneira, um dinamismo muito maior, de uma maneira muito mais organizada. Mas esses princípios e esses fundamentos, eles já existiam no direito brasileiro. Caiu. Desculpa? Caiu a minha... Conexão? Não, estou te ouvindo. Eu vou colocar aqui, tem 3 colegas aqui aguardando, eu vou dar um stopzinho para aceitá-los. Mas vamos falar aqui sobre a nossa LGPD. Vou passar. Ih, não vou conseguir passar? Meu slide? Agora deu. Aqui é o meu currículo, né? Que já fui muito bem apresentada. Antes de eu falar da LGPD, eu vou fazer um pouquinho histórico da questão da proteção de dados. Tem um pensador que eu gosto muito, que eu sou fã, que escreve um pensador da atualidade, é um sujeito que escreve livros, até são bem famosos, você tem aquele livro dele que é o Homo Sapiens, e outros livros que ele tem escrito, que é o Harari, e ele tem um livro que eu gosto muito, que se chama 21 lições para o século XXI, e que aqui eu até estou citando, depois eu vou compartilhar com vocês, algumas frases dele, sendo que a primeira diz o seguinte, tenho aqui, vou citar: se quisermos evitar a concentração de toda a riqueza e de todo o poder nas mãos de uma pequena elite, a chave é regulamentar a propriedade de dados. A gente vive hoje o que a gente chama uma sociedade movida a dados. Eu até esses dias li um artigo que me deixou assim muito impressionada, que é quase como se estabelecesse um outro poder, um outro Estado que está, não no Brasil, mas estou falando realmente quando você olha o mundo, que é um Estado das empresas que, na verdade, detêm os dados, como se fosse quase que um governo paralelo, uma coisa incrível, assim, e de extrema preocupação. E o Harari fala nesse livro, ele fala uma coisa que é muito interessante, que nos primórdios, né, logo que a gente instituiu a sociedade civil, né, que deixamos de ser nômades, enfim, né, onde é que estava o poder? O poder estava, naquela ocasião, em quem detinha a terra, né, um pedaço de terra, depois enfim, quem tinha a terra, quem cercava a sua terra, quem tinha a terra e ia cercando outras terras, eram as pessoas que tinham poder. E depois aí teve toda a evolução da humanidade, não vou me adentrar nisso, mas no início o poder se concentrava em quem tinha as maiores, né, maiores propriedades. Estou falando de propriedades de terra. Com o advento, né, da Revolução Industrial, o poder passou para a mão de quem? Para aqueles que detinham os meios de produção. Maquinário, enfim, os meios de produção. O que se observa no final do século XX, início do século XXI, é exatamente uma mudança radical nisso. Que hoje o poder das grandes empresas, das grandes organizações, está pautado com relação aos bancos de dados, à propriedade dos dados. Então, na verdade, muitas vezes a gente até se depara com empresas que o core business dela é base de dados. E que se em algum momento ela não puder mais utilizar essas bases de dados, ela fecha a porta e pode ir embora. E às vezes você está falando de uma empresa, eu gosto muito do exemplo das startups, vou dar um exemplo que é bom para a gente poder ilustrar. Uma empresa de mobilidade urbana. A empresa de mobilidade urbana, vocês conhecem várias, ela não... mas é porque eu falei, tem que sacudir. Tudo bem aí?
Estou na dúvida aqui, acho que estou ouvindo alguma coisa. Cândida, só um instantinho. Pessoal, eu gostaria de pedir para que vocês permanecessem com os seus microfones fechados para não interromper a doutora Cândida, o raciocínio. É que eu fico na dúvida se alguém está me perguntando, aí eu fico meio ansiosa aqui, mas não pode fazer pergunta também, pode me interromper, que não tem problema não, qualquer coisa eu volto. Não, sim, é porque às vezes as pessoas conversam, tem conversa paralela e acabam atrapalhando. Não, imagina. E aí eu vou pedir então para as pessoas fecharem os microfones e depois, quando quiserem fazer alguma pergunta, que abram. Obrigada. Por favor, Cândida, pode continuar. Bom, eu estava dando um exemplo de uma startup de uma empresa de mobilidade urbana. Sabe que essas empresas, esses aplicativos que a gente tem para pedir, né, um carro, não quero fazer propaganda de nenhuma delas. Mas, na verdade, eles não têm uma frota, né? A frota é toda terceirizada por pessoas que acabam se associando àquela empresa. Então, você imagina, eu até vou falar um nome, porque eu acho que isso não estou fazendo, não é nenhum demérito, e nem estou fazendo propaganda, muito menos, também não é meu cliente, nada a ver. Mas, por exemplo, o próprio Uber, que é uma coisa já, né, eu acho fácil de exemplificar, a frota não é deles. Então, o que é o grande negócio, o grande business do Uber e outros que poderíamos falar aqui, eu não tenho nenhuma preferência pelo Uber, é a base de dados, não é? Então, a gente, em dado momento, a gente olhava o que era o patrimônio de uma empresa, muitas vezes, ou era o maquinário, ou, no caso, muitas vezes, do mercado imobiliário, tijolo, né? Pedra, tijolo, terreno. Eu trabalhei na Carvalho Rossi e eu conheço bem o mercado da incorporação, então é uma empresa que tem um patrimônio muito grande de empreendimentos e outras tantas. Eu falo da Carvalho porque saí de lá há 3 anos. Mas quando você fala de outras empresas hoje no mercado, que antigamente a gente não tinha essa visão e não existia, o patrimônio dessas empresas são as bases de dados. E quando a gente daqui a pouco vai falar de sanções que podem ser impostas pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, uma das sanções que podem ser impostas é a exclusão da base de dados se ela for coletada de forma indevida. Então, você imagina numa empresa que o seu negócio é uma base de dados, você ter algum problema que você não possa mais usar essa base de dados. Se tornou um risco, um grande problema. Bom, vamos lá, vamos falar um pouquinho da lei. A LGPD, Lei 13.709, ela não é uma lei nova no Brasil, ela foi sancionada em 2018, de 14 de agosto de 2018, ainda pelo presidente Temer. Ela veio de um longo processo legislativo, foram mais de 10 anos de projeto de lei, idas e vindas, consultas públicas. Ela principalmente foi inspirada, o seu texto, na a lei geral da União Europeia, que a gente chama de GDPR. Na verdade, a Europa já tinha, inúmeros países, já tinham legislações de proteção de dados, inclusive muito antigas. A primeira lei que falou especificamente de proteção de dados, que se tem notícia no mundo, foi uma lei alemã que fez recentemente 50 anos. Então, se fala no mínimo há 50 anos, eu estou falando no histórico mundial de proteção de dados. Mas a GDPR ela veio para reunir essa legislação na Europa e criar uma legislação única. A nossa LGPD ela é muito parecida em termos de estrutura, em termos de sanções, de direitos, deveres, ela é muito parecida. Essa lei europeia ela está em vigência desde 2018, quer dizer, a nossa foi sancionada em 2018 e entrou em vigor em 18 de setembro agora de 2020. E eu estou contando que a GDPR, que é uma lei que inspirou a LGPD, está vigente desde 2018. E mais adiante eu vou falar para vocês, e a gente já observa na Europa que a lei realmente é uma lei que tem sido bastante cumprida e que tem, nesses últimos 2 anos, repercutido em multas de valores estratosféricos para as empresas que descumpriram a lei nesses últimos 2 anos. Pois bem, a nossa LGPD, sancionada em 2018 pelo presidente Temer, ela tinha um período de vacatio legis inicialmente de 12 meses, o que é o comum, foi prorrogada por mais 12 meses para entrar em vigor em agosto agora de 2020. Se eu não me engano, dia 14 ou 16, eu sempre confundo esses 2 dias. O que aconteceu esse ano, gente? Aquilo que eu digo, né, que nós tivemos uma experiência
que saímos dos bancos acadêmicos, onde aprendemos a teoria da imprevisão e fomos aprender na prática agora com a Covid-19, porque não estava no plano de negócio de absolutamente nenhuma empresa, nem na vida de ninguém, nem nos nossos projetos, nem nada. Então, foi realmente algo completamente inesperado e que abalou, né, todas as estruturas sociais, econômicas, enfim, de todos a vida das pessoas. Então, realmente, eu digo o seguinte, é uma experiência única que nós estamos vivendo e os colegas devem ter acompanhado, até porque afetou bastante o mercado imobiliário. Desde que foi decretado o estado de calamidade, inúmeras medidas provisórias começaram a ser editadas. Parece que teve um período que a cada 2 dias tinha uma medida provisória, que eu entendo, até porque a nossa legislação não estava preparada para olhar uma realidade como a gente passou a viver, não estava preparada. A legislação que a gente tinha até então tinha sido toda pautada em uma outra realidade, né? Então, para que serve? Para que serve o direito? O direito nada mais é do que a gente tentar, de alguma forma, regular da melhor maneira possível, estamos falando de uma maneira muito simples, as relações sociais. No momento em que essas relações foram extremamente afetadas, estou falando das pessoas naturais, estou falando das pessoas jurídicas, estou falando das pessoas jurídicas do público, do direito privado, todos nós fomos afetados, precisou olhar e dizer, bom, agora temos essa realidade, então como é que a gente consegue minimamente gerir isso tudo e reequilibrar, de alguma forma, essas relações, né? E aí teve aquele famoso PL 1179, que foi um PL muito importante, talvez os mais importantes que a gente teve conhecimento, que veio uma tentativa de regulamentar as relações, né, diante do novo cenário de direito privado, e aí afetou realmente, teve muitas questões envolvendo a área imobiliária, que os colegas já sabem, falando das questões todas relacionadas à locação e outras questões que não vou entrar nesse detalhe agora. E já nos seus últimos artigos, se não o último, propunha a prorrogação da Lei Geral de Proteção de Dados por mais um ano, para agosto de 2021. Pois bem, esse PL foi votado, virou lei, 10.400, alguma coisa que agora eu não estou lembrando, tinha muito número na minha cabeça, mas os colegas devem ter acompanhado. Esse artigo, ele não foi aprovado da forma como foi proposto no PL, então restou prorrogado somente os artigos da LGPD que determinam que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é um órgão que foi estabelecido dentro da Lei de Proteção de Dados, que tem por objetivo regulamentar a proteção de dados no Brasil, inclusive fiscalizar, podendo aplicar multas e sanções. Então, o que ficou prorrogado é a possibilidade da Autoridade Nacional de Proteção de Dados aplicar sanções, e agora eu gostaria de frisar e botar em caixa alta e negrito. Sanções de cunho administrativo, multas de cunho administrativo. Não estamos falando nada de esfera judicial, estamos falando de esfera administrativa. Então, assim, quando perguntam, já pode aplicar alguma multa, esses tempos eu escutei multa judicial. Não, só se tiver no curso do processo uma determinação, uma tutela para que não se abstenha de fazer alguma coisa, se aplicar uma multa diária. Aí eu enxergo, mas aí são casos específicos e individuais. Agora, a autoridade nacional só vai poder fiscalizar com o intuito de aplicar sanções, notificar e outras também penalidades em que ela também vai poder aplicar, como, por exemplo, dar publicidade a um vazamento de dados, ao mau uso de dados, ao maltratamento de dados. Isso também está previsto como uma das sanções, porque, na verdade, vai ter muito uma conotação pedagógica, né? A Autoridade Nacional deve vir muito, se ela usar o mesmo modelo da Europa, ela deve vir muito com esse viés pedagógico. E tem uma sanção que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados vai poder aplicar, que essa eu acho terrível. Eu vou fazer um gancho porque eu falei da questão do exemplo de um aplicativo ou daquela empresa que tem como seu
patrimônio, base de dados. Uma das sanções que a Autoridade Nacional vai poder aplicar é, claro que depois, né, de um processo, né, administrativo, né, facultada a ampla defesa, enfim, mas ela vai poder aplicar uma sanção de exclusão da base de dados. Isso tudo a partir de agosto de 2021. Pois bem, colegas, mas a lei está em vigor desde o dia 18 de setembro de 2020, com todos os seus impactos, com exceção das questões da autoridade nacional, as sanções que ela poderá aplicar. Isso significa dizer o quê? Que nós todos, eu, vocês que estamos assistindo, somos titulares de dados. Com certeza, porque em algum momento das nossas vidas, em vários momentos das nossas vidas, nós fornecemos os nossos dados, né? Acho que não tem ninguém que não tenha ainda fornecido seus dados centenas de milhares de vezes. E, inclusive, agora durante a pandemia, em que nós nos vimos obrigados a utilizar os meios digitais, porque a gente, pelo menos eu pessoalmente, fiquei nos primeiros 3 meses em casa, então eu comprava tudo pela internet, fazia todas as minhas compras pela internet, reuniões e tudo. Eu me vi obrigada, e eu nunca fui muito fanática de e-commerce, nunca, apesar de trabalhar com direito digital, eu sempre gosto daquela experiência de ir na loja, experimentar alguma coisa, mercado, escolher as frutas e legumes e os produtos. Me vi obrigada a passar a comprar tudo pela internet, com medo de sair. Então, o que eu estou dizendo? Nunca na história, isso estou falando não só no Brasil, não no mundo, as pessoas tiveram tanto que fornecer os seus dados nas redes, né? Nas plataformas digitais, porque você sabe que você pode comprar um pão, presunto e queijo na padaria, se você ainda pagar com dinheiro, você entra e sai anônimo, né, do estabelecimento. Mas no momento que você quiser acessar uma loja de conveniência ou até uma padaria que faça entrega e que tenha uma plataforma digital, para você comprar o mesmo presunto, queijo e pão, você vai ter que minimamente botar seu nome, seu endereço, meio de pagamento e, na maioria das vezes, o seu CPF. Então, ali você já está fornecendo os seus dados pessoais. Então, o volume de dados nunca foi tão grande. Mas, quando a gente fala de LGPD, gente, eu também gosto sempre de falar o seguinte, não estamos falando só dos dados que são fornecidos nas plataformas digitais, não. Inclusive, a lei, no seu artigo 1º, ela fala o seguinte, ela fala exatamente, não é o contrário, mas olha como é que esta lei dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais. Por que eu estou dizendo isso? Isso aqui é lei. Mas, gente, um dos maiores problemas da LGPD hoje, do vazamento de dados, é isso aqui, ó, papel. É papel e muitas vezes a gente está só pensando que são aqueles dados que a gente fornece e agora nós, como empresários, como advogados de empresa, estamos orientando nossos clientes e estamos muitas vezes pensando, não, é só o que você tem em meios digitais, né? O que você armazena nos seus sistemas, não. O maior problema, eu vou dizer para vocês, para mim, da LGPD, é isso aqui. É o papel. É o formulário, é a ficha, são os arquivos, porque 70% dos vazamentos de dados, isso é uma estatística, né, que eu tive acesso, de que 70% dos casos de vazamento de dados não foi por problemas de sistema. 70% dos casos de vazamento de dados acontecem por falha humana. Ou por falta de informação, falta de conhecimento, que nós vamos tratar mais adiante, ou até por má fé, que a gente sabe disso, infelizmente. Cândida. Então, oi, por favor. Só um instantinho. Eu acho que tem algumas pessoas querendo entrar. Mas eu dei uma relaxada aqui. É que eu não queria interromper o seu raciocínio. Não, mas pode me interromper. Comigo não tem problema, não. Eu acabei de aceitar aqui. Ih, um monte de gente. Ainda falta o Francisco. Espera aí, vou ver se o Francisco aqui. Acho que agora foi.
Doutora Fátima também. Tá? Tá bom, obrigada. Desculpa. Bom, eu já falei aqui do regulamento europeu. Vou tentar passar esse slide aqui. Gente, esse negócio não está me ajudando muito. Aqui. O que regulamenta a LGPD? Porque senão eu me estendo, gente, eu não paro de falar. Quando vê meia-noite, 2 da manhã, eu vou estar aqui falando. Vocês me interrompam, por favor. O que acontece? A LGPD dispõe sobre o quê? Sobre, a partir da vigência da lei, qualquer pessoa de direito público ou privado, ou mesmo um profissional liberal, um autônomo, que colete dados pessoais de pessoa natural, né? Não é de empresa, é de dados de pessoa natural, para um exercício de uma atividade econômica, já está sujeito, desde o dia 18 de setembro, à lei, e nós vamos falar daqui a pouco dos direitos e obrigações. Então, eu gosto muito de frisar isso, porque nós, inclusive nós advogados, que somos autônomos, né, ou constituídos através da sociedade de advogados, estamos sujeitos à LGPD porque coletamos dados pessoais para o exercício da nossa atividade. Um médico, um dentista, um nutricionista, um fisioterapeuta, qualquer atividade econômica que você colete dados pessoais, uma pessoa organizadora de uma festa, enfim. Aí eu te pergunto, mas eu, Cândida, fora do escritório, não advogado, a pessoa física, que coletar dados para fazer uma festa que eu vou fazer no ano que vem, de 53 anos, essa lista de dados está sujeita à LGPD? Não. Eu estou coletando dados para uma finalidade que não é econômica. Estou coletando dados para dar uma festa, que não vai ter nenhum encargo para ninguém e não vou ganhar nada com isso. Aliás, vou gastar. Agora, se eu passar essa lista, que eu estou convidando os meus amigos para uma promoter, um buffet, no momento que eu passar essa lista, que essa empresa tiver acesso a essa lista de dados, esse banco de dados com e-mail, com telefone, com nome, essa empresa tem que obedecer ao que diz a LGPD. E o que são dados pessoais? É qualquer dado protegidos pela lei que possam identificar o indivíduo ou já está identificando ou que possam vir a identificar. Posso não estar, de repente você coleta dados que não tem escrito lá Cândida de Alaterra, mas você coleta dados que falam o seguinte, olha, advogada, conselheira da OAB, com o escritório na rua São José, 19º andar, mora no bairro tal, tem um filho de 17 anos, você chega na Cândida. Então, dados que possam me identificar. Ou dados que já me identifiquem. Então, esses que a gente chama de dados pessoais. Por isso que muitas vezes, depois aí eu teria que ser um tema para um outro dia a gente continuar, uma das soluções, muitas vezes, para os grandes bancos de dados, para trabalhar principalmente com estatísticas, é você anonimizar, ou seja, você ter um dado de um comportamento, por exemplo, de consumo qualquer, ou um dado de saúde, alguma coisa assim, que em nenhum momento chegue a Cândida, né? Não vai saber se é a Cândida, mas aquele conjunto de informações de mulheres na faixa etária tal, estado tal, tem tal comportamento de consumo, ou tal comportamento ligado à questão de saúde, mas que se torne possível você chegar à minha pessoa. Estou me usando aqui como um exemplo. Aqui está demorando um pouquinho para eu... Aqui, princípios de tratamento. Eu vou falar dos principais. Eu gosto muito, e não é que eu gosto muito, acho que é o principal princípio do tratamento de dados, é o princípio da finalidade. É muito simples. Quem já não preencheu um cadastro para, eventualmente, alugar um imóvel, adquirir um bem ou um serviço, ou qualquer cadastro que você tenha preenchido com alguma finalidade que você tenha, que, na verdade, você se deu conta de que muitas daquelas informações não se prestavam àquilo que você estava se propondo, né? Por exemplo, se eu vou preencher um cadastro para alugar um imóvel, vou dar um exemplo já do nosso mercado, que é do mercado imobiliário, e se alguém me perguntar, por exemplo, eu vou morar eu e meu filho, mas alguém quer saber
se eu tenho mãe viva, se eu tenho pai vivo, que escola que estuda o meu filho, ou coisas assim, um gosto que eu tenha, um gosto por alguma atividade cultural, um gosto relacionado ao consumo, alguma preferência de alimentação, a minha orientação sexual, ou coisas assim que não tem a mínima não guarda a mínima relação com o objeto daquela contratação que eu pretendo fazer, está desviando do princípio da finalidade. E por quê? Porque se sabe que muitas vezes até ainda se faz, mas na verdade a prática era você coletar o máximo de dados, porque muitas vezes era o seguinte: eu tinha uma administradora de imóveis, só que parceiros meus, ou até a mesma pessoa, a pessoa também tinha outros negócios, ou vendia aquela base de dados para outros setores e outros negócios afins, né? Afins não, porque não era do mesmo segmento, mas, sei lá, eu tinha uma administradora de imóveis, mas o meu companheiro tinha uma clínica de estética, então ele quer saber quantas mulheres da faixa tá, coisas desse tipo. Estou dando um exemplo muito caricato, mas eu estou falando o seguinte: a partir de agora, você deve coletar os dados. Aí eu estou falando mercado imobiliário como qualquer outro setor, porque se aplica igual, para obedecer à finalidade daquele negócio que você está se propondo. Não faz sentido, né, você chegar numa farmácia, fazer um cadastro para aquele desconto, que eu sempre digo aqui não é desconto, que desconto não pode ter contrapartida, na verdade você tem que dar os dados para conseguir o desconto, mas às vezes, né, eu brinco o seguinte: só falta o cara querer saber se você tem um pet, né, se você tem um cachorrinho de estimação e o nome dele. Então, assim, não está dentro do princípio da finalidade. E o princípio da adequação é nada mais do que isso, né? Os dados que você fornece têm que estar adequados ao negócio o negócio jurídico que você está se propondo, ou você está ali com o objetivo de firmar. Necessidade também está mais ou menos na mesma toada, na mesma linha. E o livre acesso, que já tinha com a defesa do consumidor, ou seja, a partir da vigência da lei, que já se conhecia, nós, que agora somos chamados de titulares de dados, teremos direito a ter acesso aos cadastros de dados e saber o que tem a nosso respeito dentro daquele cadastro. E aquele que a gente vai falar mais adiante, que se chama o controlador, que é aquele, né, que coleta e fica como detentor dessa grande base de dados, tem o dever de informar. Como outros direitos também que passamos a ter, como, por exemplo, o direito de pedir a exclusão dos nossos dados de uma determinada base de dados, guardadas algumas reservas com outras bases legais. Eu sempre gosto de dar o exemplo da questão da legislação trabalhista, que no momento que os seus funcionários, aí estou falando também de novo, porque isso se aplica também ao mercado imobiliário, a LGPD começa pelo RH. A partir da vigência da lei, para você contratar alguém, coletar as informações para preenchimento das fichas funcionais, para você recrutar, os currículos passam a ser protegidos pela LGPD. Eu não posso, aqui no meu escritório, olha só, poxa vida, esse currículo aqui mandaram, não tenho vaga, quer saber, vou mandar lá para o Sidney. Vai que ele tem alguma vaga e ele quer essa pessoa. Eu não posso mais fazer isso. Porque essa pessoa mandou o currículo para mim. Vai que ela, por algum motivo, ela não tinha interesse em trabalhar no escritório, ela não gostaria de trabalhar, especialmente por si, que eu acho muito difícil. Mas eu falo o seguinte: o cuidado é de qualquer coleta de dados pessoais, inclusive no recrutamento. Então, agora, vocês não podem estar pensando o seguinte: nossa, mas se a pessoa pode pedir exclusão das informações de uma base de dados, um funcionário da incorporadora tal, da administradora, do hotel, sai do emprego, né, pede demissão ou é demitido, não importa, e ele diz o seguinte: olha só, empresa tal, não gostei que me mandaram embora, estou pé da vida, e a partir de amanhã, com base na LGPD, eu tenho direito aqui de pedir a exclusão dos meus dados da base de dados dessa empresa aí que eu quero que se explore. Aí eu
aí faz parte do trabalho de implementação, porque isso tem que estar pronto, toda a empresa tem que conhecer os direitos dos titulares de dados e saber quais são as bases legais de tratamento. O que o RH, nesse caso, tem que saber responder? Meu querido, que pena que você não gostou daqui. Pois é, que bom que você conhece a LGPD. Ponto para você. Agora, não posso excluir teus dados daqui. Ah, por que não pode? Porque é o seguinte, porque o senhor tem, pela lei trabalhista, 2 anos para me demandar. E pode pedir com relação aos fatos dos últimos 5 anos. Gente, eu não sou advogada trabalhista, mas isso aí eu acho que pelo menos eu sei. Me corrijam. Então, eu não posso. Como é que eu vou excluir seus dados, suas informações, se o senhor me demanda e eu não vou ter as informações para poder defender a empresa em juízo? Então, esse é um exemplo. Por isso que lá no início da apresentação eu falei o seguinte, a LGPD, ela tem que se falar com todas as legislações. Esse tempo estava sendo questionada por uma médica, falando sobre a questão do prontuário. Já existe uma lei que determina a guarda dos prontuários médicos, que é um período de 20 anos, eu não sei exatamente qual é. Então, é outro caso, né, em que o paciente não pode, a qualquer momento, chegar lá e exclui meu prontuário, ponto final, porque existe várias questões envolvendo responsabilidade. Então, para que a gente possa fazer um projeto de implementação da lei, é necessário a gente olhar para o segmento que a gente vai estar fazendo esse trabalho, olhar para o setor e ver como é que a LGPD se fala com as outras normas. Né? Estou falando aqui dos princípios, deixa eu ver aqui. Dados pessoais e dados sensíveis. Dados pessoais nós já falamos, que são os dados básicos capazes de me identificar. Meu nome, por óbvio, meu CPF, meu endereço, né? A minha filiação, número de documento, enfim. O que são os dados sensíveis, inclusive que a lei trata num capítulo especial da LGPD? São aqueles dados, gente, que são capazes de, em dado momento, de discriminar o indivíduo. E aí é muito importante o mercado imobiliário estar atento a isso. Por quê? Porque são aqueles dados que dizem respeito a estado civil, renda, olha aí, gente, vou repetir, renda. Aí entram outros, né, questão de orientação sexual, religião, outros dados, eu digo o seguinte, que possam chegar e falar o seguinte, não, essa mulher eu não quero, esse homem eu quero, raça. Então, são dados capazes de, em algum momento, discriminar aquela pessoa. Então, esses dados, eles merecem um tratamento especial. A base da LGPD é o consentimento. Para você coletar dados pessoais, você tem que ter um consentimento expresso do indivíduo. Gente, não é assim, ó, o cala consente. O cala consente não funciona aqui. Aqui você tem que expressamente, a gente tem que ter cláusulas nos nossos contratos a partir de agora, formulários de coleta de informações, em que a Cândida está consentindo que eu colete aqueles dados para aquela finalidade. Eu tenho que dizer finalidade. Olha, você está fornecendo seus dados para uma avaliação de cadastro, para que você possa adquirir aí o local, o imóvel, ou você está fazendo uma avaliação de cadastro para conseguir, digamos, uma incorporadora que faça financiamento próprio, enfim, posso dar muitos exemplos aqui. Então, essa é a finalidade. Então, você vai fornecer a sua renda, você vai me dizer se você é casada ou solteira, aí você vai dar os dados dos seus fiadores ou garantidores, que também vão ter que consentir. Então, a gente vai ter que botar mais isso lá na nossa rotina, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E por que eu gosto muito desse exemplo no mercado imobiliário? Porque no setor imobiliário, quando a gente fala das administradoras de imóveis, quem trabalha com locação, compra e venda, intermediações de toda sorte envolvendo o nosso setor, o tempo todo se coleta dados sensíveis. Você não faz nenhuma locação, vocês não fazem nenhuma venda sem você saber a renda daquela pessoa que está adquirindo o imóvel ou que está locando. Inclusive, você faz as pesquisas aos cadastros. Então, o que eu digo? É um setor que merece muita atenção.
Agora, eu não gosto muito de quando o pessoal chega com pânico com o negócio da LGPD. O LGPD vai inviabilizar os setores. O mercado imobiliário tem passado por diversas dificuldades, agora sim que vai... Eles criaram aí um empecilho. Não criaram empecilho. Gente, nenhuma empresa quebrou por conta do Código de Defesa do Consumidor. Só aquelas que realmente não queriam atender o consumidor, que o cara comprava um negócio quebrado, que dane-se, que não vou trocar isso nunca. E essas empresas já não iam mais, né, com certeza, prosperar. Na verdade, o que veio a LGPD? Para organizar e normatizar, gente, aquilo que já existia. Se alguém me disser que você podia coletar dados pessoais da Cândida, como a renda, o estado civil, ou quantidade, o número de filhos, e passar esses dados para quem você quisesse, eu te digo que você já não podia. Você já não podia fazer isso. Só que isso não estava normatizado da forma que está agora. E o que visa, na verdade, a lei coibir, gente? A lei não veio para, na verdade, dizer, olha só, vamos criar um empecilho agora para todo mundo se danar ou para quebrar. Não. A lei, na verdade, ela fala muitas vezes da palavra boa-fé, que eu gosto muito dessa palavra, que é o que deve nortear nossas relações o tempo todo, né? E ela fala disso, e, na verdade, o que ela visa? Ela visa coibir o mau uso. Ela visa proibir os excessos. É claro que para a gente chegar nesse patamar de coibir os excessos, porque hoje a gente sabe que, inclusive daqui a pouco eu vou mostrar as principais ações que já tivemos conhecimento, ações judiciais, com base na LGPD, elas são do Ministério Público, que está, na verdade, questionando a existência de empresas que compram e vendem base de dados. Né? Tem escândalos, inclusive, já se fala disso agora nas eleições. A gente sabe que as eleições do presidente norte-americano Donald Trump teve um escândalo grande na ocasião, lá atrás, aquela eleição lá atrás, essa de agora, nem sei como é que está, aquela lá atrás envolvendo o próprio Facebook, porque, na verdade, o que se apurou é que se tinha um perfil daqueles eleitores indecisos, porque o Facebook mapeava isso, e vendeu essas informações para uma empresa que atuava na campanha do Donald Trump para direcionar a campanha. Então, quando a gente fala de LGPD, a gente também fala de democracia. E nessas eleições municipais agora, os candidatos já estão sujeitos à Lei Geral de Proteção de Dados. Então, na verdade, não é para inviabilizar nada. Na verdade, o que a gente vai estar falando daqui um pouquinho, porque se deixar eu falo até amanhã, é mudar a nossa cultura, gente. Mudar a nossa cultura e criar mecanismo dentro do nosso negócio, que pode ser pequeno, médio ou grande, porque a gente pode estar falando de uma pequena empresa, a gente pode estar falando de uma grande administradora de condomínio, a gente pode estar falando de uma pequena com 10 funcionários, com 5 funcionários. É uma mudança de cultura. E é claro que quanto mais dados uma empresa coleta, quanto maior a base de dados, você tem que fazer aquilo cada vez de uma maneira mais profissional. Incluir na rotina da empresa o cuidado que tem que se ter com base na lei. Aí fala, Cândida, parece tão simples que você está falando. Não, não é tão simples. Sabe por que não é tão simples? Porque vai passar, é claro, por uma mudança e uma olhada. Existem 3 pilares para você adequar um projeto de LGPD dentro de uma empresa. Estou falando, não falando de uma empresa com 4, 5 pessoas, mas estou falando de uma empresa média e grande. São 3 pilares. Você olhar os processos dentro da empresa, os sistemas, porque você não pode ter vazamento nos seus sistemas, né, onde você coloca os dados. Hoje em dia ninguém fica guardando dados em ficha, em arquivo, a gente coloca os dados e as informações das nossas empresas em sistemas. E a parte jurídica, que vai fazer a parte jurídica? Vai criar as normas, vai criar as políticas de privacidade, vai criar os termos de consentimento e vai redigir, a partir de agora, os nossos contratos com parceiros, fornecedores e clientes. Tem que ter uma cláusula que disponha sobre proteção de dados com os nossos funcionários, com os nossos terceirizados e com os nossos parceiros. É o que a gente chama na LGPD de criar um grande ciclo virtuoso. Não adianta de nada meu escritório está adequado à lei, eu tenho todo cuidado com papel, fichinha, sistema, planilha. Se eu tiver... Vou falar um exemplo muito simples, eu gosto sempre de dar exemplos bem simples. Eu tenho uma pessoa que eu tenho um contrato, um terceiro meu, que cuida da minha parte de TI aqui no meu escritório. Ele vem sempre que eu chamo, enfim. Se
No contrato que eu fiz com ele recentemente, que eu renovei, eu já incluí uma cláusula de confidencialidade e proteção de dados. Porque, claro, ele mexe nos meus sistemas. E eu digo o seguinte, quando falo, mas por que advogado tem que se adequar ao LGPD se nós já temos o nosso código de ética, já temos toda a legislação da advocacia que já determina o sigilo? Porque não é só advogado que trabalha na advocacia, a gente tem secretário, a gente tem gente de TI, auxiliar, faxineira, todo mundo tem que entender que um documento com dados pessoais não pode ser divulgado. Não pode ir para uma lixeira sem que ele tenha sido, enfim, triturado, né? Em que eu não posso fazer anotações dentro do meu escritório de uma ação, não é o caso, mas assim, uma ação trabalhista em que eu vou colocar o último salário da pessoa, os motivos dela ter saído da empresa, um nome, e aí eu acabo colocando outras coisas dela, chego aqui, pois é, esse cliente não vai mais fazer comigo, eu faço assim, ó, eu nem rasgo, e boto na lixeira. Você vai falar, poxa, mas quem vai estar abrindo a lixeira, cara? Depois você já está neurótica, né? Eu falei, pois é, não sei. Esse papel pode cair. Essa pessoa que me procurou pode ser alguém famoso, alguém que esteja na mídia. Esse papel pode cair aqui no meu prédio, pode cair na rua. Então, assim, são cuidados. Por isso que eu digo o seguinte, que o maior desafio é o entendimento do que significa essa lei e a nossa mudança de hábitos com relação aos dados que nós coletamos das pessoas. A importância que isso tem. E eu vou dizer uma coisa para vocês, que é uma opinião minha, eu gosto muito de falar as coisas que eu sinto e penso. É até uma questão de empatia. Porque nenhum de nós gosta de saber que os nossos dados são manipulados e são utilizados para fins que não são aqueles pelos quais eu, em algum momento, forneci meus dados. Já falamos dos direitos dos titulares, senão eu vou matar vocês de tédio, de cansaço. Consentimento, como eu disse, a chave, um dos principais para você coletar dados pessoais. Consentimento, vou te dizer que, na verdade, é a mãe disso tudo. É claro que existem outras questões que você pode tratar dados pessoais sem consentimento, mas aí por questão de saúde pública, por questões de segurança pública, para fins de pesquisa, desde que o dado seja anonimizado, alguma questão envolvendo um contrato que você já tinha, que já tinha de alguma forma, não expresso, mas que já tinha alguma previsão, mas a base da LGPD é o consentimento. Aí tem gente que deve estar pensando, já vou até adiantar essa pergunta, não sei se alguém ia fazer, mas aquela base de dados que eu já tinha, Cândida, como é que eu faço? Eu posso continuar mandando propaganda, empreendimentos novos que eu quero lançar? Não, não posso. Como é que eu faço? Faço contato novamente com o teu cliente. É um momento para você voltar no teu cliente e falar, olha só como eu estou na vanguarda. Eu, além de fazer empreendimentos, construir empreendimentos incríveis, voltados na sustentabilidade, inclusivos, acessíveis. Olha só que empresa bacana que está falando com você. Eu ainda por cima protejo teus dados. E não vou, em hipótese alguma, continuar te mandando coisas se você não quiser. Olha aí. Isso aí é utópico? Não, não é utópico. Vou dar um outro nome, porque saiu em tudo que é jornal e revista, e não estou fazendo propaganda também, não sou nem correntista. O Itaú lançou uma propaganda que eu gostei muito, que fala o seguinte: quem não protege seus dados não pode cuidar do seu dinheiro. Adorei. Porque um dos principais clientes que nós temos aqui é o pessoal do marketing. Porque o pessoal do marketing está assim, meu Deus, o que eu faço? Agora não posso mais fazer nada. Falei, pode. Fala com o teu cliente agora, fazendo limão uma limonada. As empresas já não estavam falando de sustentabilidade? As empresas não estavam falando de inclusão, de acessibilidade, de não discriminação? As empresas estavam falando disso e estavam agregando isso à sua marca, e a gente sabe que não é porque é boazinha muitas vezes. Algumas vezes é porque acredita, outras vezes é porque tem necessidade, porque muitas vezes tem imposição ou de empresas de fora, que são controladores e acionistas, ou muitas vezes até em razão de linhas de crédito que elas precisam buscar. E vou contar para vocês o seguinte: quem está buscando a partir de agora, grandes empresas estão buscando captar no mercado financeiro, mercado
conseguir linhas de crédito, principalmente dos grandes bancos, já vai passar a ser exigido a conformidade com a LGPD, porque o risco digital, principalmente de vazamento de dados, já está, a partir de uma resolução recente do Banco Central, sendo visto como um risco operacional. E não é só o Banco Central, não. A SUSEP, na renovação de muitos seguros de responsabilidade, já está se levando em consideração a questão da adequação da empresa à LGPD. E o que acontece, eu falei um pouquinho atrás, o ciclo virtuoso. Para eu me manter em conformidade com a lei, as empresas que estão no meu ciclo de relações e no mercado imobiliário, a gente sabe que tem muitos players envolvendo, né? Porque a gente tem o pessoal que faz a corretagem, o pessoal que vende, o pessoal que constrói. Então, a gente tem, na verdade, a gente não fala em mercado imobiliário sem olhar para muitos players e muitas partes envolvidas, né? Então, é o seguinte, para você se manter, não adianta nada você colocar a tua empresa em conformidade se as partes que você vai se relacionar, se as empresas que você vai se relacionar, se as pessoas que você vai se relacionar, não conhecem e não estão adequadas à lei. Porque em algum momento você vai ter que transferir aquelas informações para alguém e precisa ter uma base para que você possa fazer isso e se mantenha com aquela pessoa que você se comprometeu, que é o titular de dados. Pelo princípio da finalidade, você vai se manter mesmo quando você transferir aqueles dados em conformidade com a lei. Senão, você vai perder a sua conformidade e não vai mais poder se relacionar com parte alguma. Então, é o que a gente tem ouvido, lido muito sobre isso, que é o chamado ciclo virtuoso. É como se fosse um grande efeito dominó, em que todos nós precisaremos estar em conformidade, precisaremos estar adequados, precisaremos estar com a nossa cultura interna, com as nossas normas adequadas, porque senão, em algum momento, vai ter algum tropeço no meio do caminho. Controlador, eu já falei, que é na verdade, é o dono do negócio, tá? É o dono do negócio, eu gosto de falar assim, mais simples. E o operador é quem realiza o tratamento, quem vai, na verdade, manusear e tratar o ciclo de vida do dado pessoal, que é desde a coleta, a exclusão, armazenamento e outras coisas. Mas aí você fala, nossa, controlador e operador, quanta gente? Gente, dependendo, meu escritório é um escritório de porte médio. Eu não vou ter um controlador, um operador, um responsável encarregado de dados, que é o famoso DPO, que nem estava na apresentação, mas eu vou falar que é uma figura que foi estabelecida na lei, que é o encarregado de dados, que é uma função que alguém vai ter na empresa, de ser aquela pessoa que vai escutar as demandas dos clientes, que são os titulares de dados, e vai, na verdade, responder perante a autoridade nacional. Mas isso pode ser tudo na mesma pessoa, dependendo do tamanho. Você vai ter que contratar gente, não tem que contratar ninguém novo, não. Mas talvez algumas pessoas dentro da sua empresa aí recebam novas funções. E se tiver todo mundo muito sobrecarregado, talvez você tenha que contratar mais alguém. Mas não é assim, sou obrigada a ter uma pessoa chamada controlador, não. O controlador é o administrador da empresa. Mas, Cândida, O meu tempo acabou, né? Não. Eu tiro uma dúvida sobre a questão do operador. Por favor. Seria o setor de RH, por exemplo, da empresa? Tá. O operador seria o setor de RH da empresa? Para a questão, aí depende, né? Porque, por exemplo, para a questão dos dados pessoais, os funcionários seria. Mas você concorda que, por exemplo, numa incorporadora, pode ser a área comercial? Pode. Aí você pode, na verdade, como você tem, dependendo da empresa, você pode ter várias áreas que coletam dados pessoais de natureza diferente. Um coleta pessoal para o RH, outro coleta dados pessoal com base nos clientes. E aí você pode ter, na verdade, o operador com a pessoa, que pode ser até alguém do teu TI, ou alguém que cuida da parte de processos da empresa, né? Aí pode ser, aí você pode, ou você pode ter até mais de uma pessoa, mas o ideal é você ter só uma, que é o cara que vai ter a batuta na mão. Perfeito. Área de controle e qualidade. Aí depende muito do desenho do negócio. Ok.
Já falamos aqui de consentimento, legítimo interesse. Oportunidade, nós também, de uma certa maneira, nós já falamos um pouquinho. Mas o que eu falo é o seguinte, gente, de fazer o limão uma limonada. A empresa que sair na frente, eu estou falando agora do setor imobiliário, porque eu tenho visto poucos movimentos, na minha opinião. Não estou dizendo que as empresas não estão se adaptando, não estou dizendo que as empresas não estão fazendo trabalho, porque não posso fazer essa afirmativa, acredito que muitas estão. A gente veja muitas pessoas conhecedoras do assunto, inclusive profissionais que estão em compra dentro das empresas, advogados e tal. Mas eu acredito que se pudesse, talvez, aproveitar um pouco mais essa deixa, porque a gente sabe que é um mercado que está passando por muita dificuldade, essa deixa talvez para se mostrar, olha, eu não só fiz, mas agora eu vou... Eu não só fiz, mas agora eu vou chamar o meu cliente para contar para ele que tem a lei e dizer para ele que eu estou adequado. Eu quero me adequar, então eu vou reunir aí os meus players e vou falar o seguinte, gente, nós temos que nos adequar. Então, talvez algumas iniciativas possam ser feitas que terão um apelo popular interessante, eu acho que é um diferencial importante, e que são iniciativas extremamente relevantes, e talvez esse movimento ainda precise acontecer mais vezes. A gente vê a ABAME, né, com essa iniciativa, que a gente já vê uma preocupação enorme no mercado, e está fazendo um trabalho aqui realmente de conscientização, né? Esse evento está sendo uma grande oportunidade dos advogados, do mercado, conhecer o assunto, e a gente está aqui juntos debatendo isso, e outras também, né, organizações do mercado do direito imobiliário, mercado imobiliário também estão se movimentando. Essa semana também vou estar falando num congresso também focado para o setor. Então a gente vê essa preocupação, esse receio. A gente teve aquele caso, né, que eu já falei, muito emblemático da Cirela, mas eu acredito que talvez a gente possa botar um pouquinho de açúcar nesse assunto, né, e fazer disso talvez um diferencial no nosso mercado. Incluir isso aí como uma boa prática efetiva, porque se coleta muitos dados pessoais, e quando a gente fala de mercado imobiliário, é claro que a gente está... Por isso que eu gosto de dizer, né, a gente está falando de dados pessoais, mas a gente está... E quando a gente fala de dados pessoais, a gente está falando da casa das pessoas, né? Claro que tem aquela pessoa que compra para investimento, mas a gente está falando, na maioria dos casos, na residência das pessoas. Então, tem é uma relação muito próxima, que eu acredito que seja, que deve ser, né? E eu acredito que é um mercado que tenha muita coisa para fazer nesse sentido, e aproveitar essa lei para realmente fazer uma diferença, né, com relação ao mercado e se posicionar. Uma coisa importante aqui é, assim, um atestado de idoneidade. Se a empresa, quem está me assistindo, a empresa ainda não está adequada, meu Deus do céu. Sabe o que eu diria? Começa a fazer um plano de adequação, que a gente vai falar, a gente já pode falar agora, nada mais é do que você olhar, não é, é simples assim? Não é tão simples assim, dependendo do tamanho do teu negócio, mas é olhar o teu negócio e tirar uma fotografia. O nosso trabalho que a gente faz é esse, que é o mapeamento do ciclo de vida da informação, que a gente chama da fase de diagnóstico. Eu olho para o negócio, eu vejo todos os canais de entrada de dados pessoais na minha organização. Pode ser o cliente, pode ser o funcionário, pode ser outras pessoas, pode ser o parceiro, em que eu coleto o dado pessoal dele, um corretor, eu tenho o nome dele, tenho o telefone dele. Então, você vamos olhar mesmo, vamos fazer uma faxina e vamos olhar. Olha, todas essas áreas aqui coletam dados pessoais. E aí, o segundo ponto é ver como é que é coletado. Como é que é coletado? É um telefone, alguém anota, é através da internet, é um formulário eletrônico, é no balcão, é no estande de vendas. Então, esse trabalho que a gente faz é o trabalho de diagnóstico. Ao final desse trabalho, né, que aí também não vou entrar em todos os detalhes, mas nada mais é do que isso, você diagnosticar ao final do trabalho, o que se faz? A gente olha, enxerga uma fotografia e diz assim, essas áreas estão com maior vulnerabilidade.
Olha aí, gente, estou coletando dados pessoais sensíveis, eu estou pegando cópia de contra-cheque, eu estou pegando várias informações dessa pessoa e eu não sei nem como é que isso está sendo guardado. Ela não está, em nenhum momento ela me autorizou a pegar isso. Ela, mas ela mandou entregar. Não, ela tem que te autorizar a você guardar aquilo. Para quem você vai poder disponibilizar aquela informação? Então, então são áreas que estão com maior exposição. O que eu recomendo? Comece a olhar as áreas com maior exposição, que é o teu RH e é o teu trato com o teu cliente. É muita coisa? É bastante coisa, dependendo do teu tamanho. Mas o que a gente precisa começar a fazer, gente? É uma redundância, começar. Porque é um processo longo, sim, porque passa por uma mudança no nosso dia a dia, nosso hábito. A gente fala muito de cultura, mas eu vou dizer mais, é mudança de hábitos. E isso não é de uma hora para outra, não. Não é de uma hora para outra, não. Mas a gente vai ter que olhar nossas rotinas, vamos ter que olhar as normas da nossa empresa, vamos ter que olhar a nossa governança e vamos ter que adequar a lei. Primeira coisa que eu faço quando eu começo um projeto dentro de uma empresa, eu sugiro a quem está me contratando, né, aos administradores da empresa ou quem está me contratando, a gente fazer um seminário para todo mundo da empresa. De uma hora para contar, olha, isso é LGPD, mas eu não vou falar, eu aqui estou usando até bastante termo jurídico, né, por causa do público, mas é claro que eu vou falar de uma maneira muito mais simples, para as pessoas entenderem o que é e qual é a responsabilidade dela. Explicar, até porque todos nós somos titulares de dados. Então, a pessoa, na hora que ela começa a entender como é que é ela impactada na vida dela, ela começa a entender por que ela também tem que proteger e respeitar os dados que ela coleta. Primeira coisa que eu ofereço na minha proposta é esse seminário com uma horinha de duração para todo mundo da empresa conhecer. Que aí você cria o engajamento das pessoas para que você possa fazer o projeto, porque senão ninguém dá bola. Não faz isso é uma bobagem, é uma lei, ninguém gosta. O pessoal acha o negócio de lei chato pra caramba, e eu concordo que, dependendo do assunto, é chato a beça. Eu gosto muito dessa notícia que saiu no Valor, desculpa aqui que eu copiei e colei, ficou todo feio, Torchinho. Saiu numa edição de final de semana, que ela fala o seguinte: LGPD é item a considerar na hora de escolher o fornecedor. Sim. Muitas empresas que, inclusive, procuram a gente, aí estou falando até do ramo da indústria, elas muitas vezes estão sendo obrigadas a se adequar ao LGPD, porque as empresas para as quais elas fornecem, pode ser parafuso, pode ser o que quer que seja, passa a exigir nos seus contratos que ela esteja adaptada à lei. E isso vai começar a acontecer nas licitações, nas tomadas de preço, nos contratos, principalmente com o poder público. Já falei que a lei está em vigor com todos os seus efeitos, com exceção das sanções administrativas, inclusive o artigo 42 da lei prevê a responsabilidade e o ressarcimento em caso de violação à lei, que ações que podem ser propostas pelo cliente, que a gente passa a chamar de titular de dados, Ministério Público, que nós já temos notícia de umas meia dúzia de ações, ou até fiscalizações. A autoridade nacional não pode fiscalizar, mas as pessoas já podem reclamar no PROCON. Esses tempos teve inclusive foi com relação a um grande laboratório de análises clínicas do Brasil, aqui no Brasil, que o INDEC, né, que é o Instituto de Defesa do Consumidor, está propondo uma ação e está aí levantando a questão de vazamento de dados, por exemplo. Não teria, a princípio, você fala não tem legitimidade, mas aí aquilo que eu falei lá no início, na verdade, você tem uma coletividade, nesse caso específico, de consumidores que, segundo o INDEC, foram lesados pelo vazamento de dados desse laboratório. Imagina, o laboratório está falando de dados extremamente sensíveis, né? As sanções administrativas da Autoridade Nacional, após 20 de agosto de 2021, 14 a 16, e advertência, né, com a indicação de prazo para que a empresa se adeque. Eu não acredito que a NPD já vai chegar aplicando uma multa, porque a multa pode chegar a 50 milhões de reais. Publicização da infração, que é aquilo que eu já falei, então é uma questão de dano da imagem braba, complicada para aquela empresa. Bloqueio da base de dados da regularização, que pode paralisar o negócio. E, fatal, eliminação dos dados pessoais da base de dados da empresa.
Aqui o caso Cirela, que eu já comentei, que esse caso, apesar da sentença ter sido baseada em parte no LGPD, a ação foi proposta com base com a defesa do consumidor, e eu comecei a minha fala falando da semelhança que guarda entre as duas legislações, e até entendo, na minha opinião pessoal, né, não é nem a opinião do meu escritório, mas a minha opinião pessoal, que até teve alguma imprecisão do ponto de vista jurídico com relação a essa decisão, no que diz respeito exatamente a ter decidido com base numa lei que no momento a propositura da ação ainda não estava em vigor, em que pese os fundamentos da propositura da ação estarem corretos, mas com base no que determina o Código de Defesa do Consumidor. Então, na minha opinião, inclusive, eu recentemente tenho notícia de que já foi apresentada, a Cirela foi condenada, né? Acho que os senhores sabem, e eu depois, inclusive, vou disponibilizar essa apresentação, mas já foi apresentada contestação, apelação. Aí tivemos outras ações, já tivemos conhecimento, inclusive uma em que é parte o Mercado Livre, não porque tenha feito nessa ação em especial algum mau uso de dados pessoais, mas para que tirasse da sua plataforma uma empresa que comercializava bases de dados pessoais. Inclusive, eu não coloquei aqui, mas com uma multa diária bastante rigorosa. Tem uma ação, logo que entrou o LGPD em vigor, eu gosto muito de contar dessa aqui, porque é interessante, é uma ação individual, foi lá no Recife, de um estudante, né, já foi proposta, acho que uma semana depois que ela entrou em vigor, que entrou com base na lei, porque ele, na verdade, se negava, ou se nega até agora, a fornecer a biometria facial dele para conseguir fazer a recarga do cartão dele de transporte para poder se locomover, e a ação ainda está em curso lá em Recife. Mas é uma pessoa que já estava consciente do assunto e, inclusive, está bem fundamentada a ação. E o que a gente tem observado, até acompanhado, é um volume enorme, está sendo assim realmente exponencial o número de registros de reclamações de titulares de dados, clientes ou consumidores, como vocês preferirem, junto ao famoso portal Reclame Aqui. E o que é interessante é que já são pessoas que estão fundamentando suas reclamações com base na LGPD, inclusive já elencando o dispositivo da lei e que estaria sendo descumprido pelas empresas. Então, tem sido assim realmente, olha, eu acho que a gente já tem mais ou menos uns 700 registros desde que a lei entra em vigor, e a gente tem, no dia 18 de outubro, a lei fez um mês aí de vigência, então as pessoas realmente já estão começando a tomar consciência disso. E eu digo que só não estão mais conscientes porque a gente tem hoje também toda uma imprensa, uma mídia muito focada nas questões relacionadas ao coronavírus, por óbvio. Agora temos eleições municipais, então a gente não tem tido, acho que no nosso meio, né, no meio técnico, acadêmico e profissional, a gente tem debatido bastante o tema, mas ainda acho que está muito carente, ainda tem uma carência muito grande com relação à informação para a população. Como é que a gente se defende, sendo rapidinha? Começando pelo menos comprovando, e aí é claro, né, que o ideal é que as empresas todas já tivessem conformidade, porque a lei já está em vigor, mas não estão, né, que pelo menos 70% das empresas, que é onde a gente olha todas as empresas do Brasil, pequenas, médias e grandes, 70% ainda não estão. Mas o que eu repito? Vamos começar. Vamos demonstrar que a gente já tem um plano de adequação, um plano de conformidade, e vamos começar a juntar evidências sobre isso. Que nós já estamos aditivando o nosso contrato, nós estamos fazendo treinamentos internos, já estamos escrevendo política de privacidade. Então, não vamos esperar ter a demanda, vamos nos antecipar as demandas, né? E se eventualmente tivermos alguma demanda, a única coisa que a gente não pode dizer é o seguinte: eu estava achando que essa lei não ia colar. Aí vai ficar difícil, isso a gente não vai poder falar. Ou então eu estava achando que, a primeira achando é péssimo, mas eu estava contando que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados só ia poder multar a partir de 2021, mas aí, gente, meu amigo, ninguém está falando de multa, está falando de demanda individual de pessoas que estão se sentindo, se entendendo lesadas, e isso não tem nada a ver com a Autoridade Nacional, estamos falando de uma demanda para um ressarcimento, é uma demanda de cunho indenizatório. Isso aí você já está, se você estiver descumprindo a lei, você já está exposto. QD, slide. E agora,
Bom, é tudo que eu já falei, gente. Eu falo na frente do slide, não se assustem. Vamos conhecer a lei, os direitos e deveres. Vamos fazer esse data mapping, que é um nome bonito, para dizer o seguinte: vamos olhar para a nossa operação e ver quais são os nossos gaps, onde é que estão os nossos principais pontos de fragilidade, né? Onde estão as nossas áreas de maior exposição. Vamos traçar um plano de adequação. Claro que a gente sempre sugere que se busque alguém para ajudar nisso, mas o importante... E tá tendo uns risquinhos aqui, gente. Engraçado, gente. Olha aqui. Estranhíssimo. Vamos comunicar nossas equipes. Vamos começar a fazer um plano de comunicação dentro da empresa. Vamos começar a criar uma cultura de respeito aos dados que são coletados. Vamos começar a olhar os nossos contratos com nossos clientes, com nossos colaboradores, nossos fornecedores. Se não dá para olhar o passado, vamos pelo menos começar a trabalhar a partir de agora em conformidade e depois a gente vai resolvendo. Não estou falando que resolve tudo não, que não, mas a Cândida disse que não precisava olhar o passado. Não, gente, eu não disse isso. Estou te dizendo o seguinte, que a gente precisa começar. E nem sempre se tem caixa, isso pode fazer um investimento para olhar presente, passado e futuro, porque isso aí sai caro e a gente sabe que a gente está passando por um momento difícil. Mas o que eu recomendo, se alguém perguntar por onde eu começo, falei, começa por agora, começa a partir de amanhã. Né? E aí a gente vai organizando a casa. Quem está fazendo planejamento para investimento para 2021, já coloca, por favor, no seu plano, no seu projeto, nessas despesas que você vai ter que ter, porque você vai ter que gastar um valor com isso, porque não é só... Fala assim, mas eu tenho um jurídico interno maravilhoso para fazer isso. Pô, maravilha. Se o teu jurídico está preparado, está estudando, tem muita gente que está mesmo. Né? Não estou querendo vender, em hipótese algum, trabalho, nem meu, nem dos meus concorrentes. Mas a gente, normalmente, quando a gente olha esses projetos, tem que se fazer também uma melhoria nos sistemas, né? Que são aqueles pentests e aquelas travas e aquelas questões que a gente tem que olhar nos sistemas onde trafegam os dados, para que a gente não tenha incorrência de vazamento de dados, até porque os famosos hackers estão agora aguçados com isso. Vamos lá dentro, botar alguma Terminando. Tá? Não deve demorar mais, não. Deve parar um pouquinho. Estou terminando, gente. Gente, apareceu Não, estou terminando. Apareceu um risquinho aqui. Olha aqui, isso aqui foi coisa estranha. Uma assinatura aqui esquisita, que eu não botei esse vermelhinho aqui. Não, na verdade, os slides que eu ia passar, os slides que eu ia passar, eu já falei. Então, eu queria dizer o seguinte, gente. A gente tem que tomar cuidado agora com essa merda, porque negócio de lei de proteção de dados. Tem que fechar o microfone, doutora Cândida, de alguém que está aberto aí. Ai, mas eu não sei quem que eu tenho que fechar o microfone, gente. Não... Vai em part... Agora eu fechei o teu, Fátima. Jesus, perdão. Não, só foi para te explicar. Que mico! Eu só sei que veio esse negocinho vermelho aqui, que vocês estão vendo aqui. Gente, esse negócio da lei aqui, porque não foi eu que fiz. Agora, olha, gente, desculpa porque eu me alonguei, eu sou uma entusiasmada nesse assunto. Se depender de mim, eu fico até altas horas falando, que nem estou que nem aquele programa Altas Horas. Esse é um assunto que a gente não esgota aqui, hipótese alguma. E digo mais, a gente está aprendendo com esse assunto. A gente tem uma lei que está 40 dias em vigência. Então, o que eu digo? A iniciativa do IBAMA foi sensacional. E até já me ofereço para a BAMD, desculpa, essa hora eu estou cansada, minha cabeça está ruim, é esclerose. Me ofereço, né, para voltar, que vocês precisarem, já me coloco à disposição, já viram que eu gosto de falar sobre assuntos, sou uma estudiosa do tema, não posso dizer que sou uma especialista em LGPD, porque é difícil alguém ser especialista num assunto que entrou em vigor há 40 dias, né? Então a gente não tem nenhuma experiência judicial sobre o tema, não temos ainda uma experiência de como o mercado vai se comportar, mas eu sou especialista no assunto, não. Sou uma estudiosa do assunto, sou uma interessada do assunto, tenho tido a oportunidade de atuar em alguns projetos e estamos construindo a lei, eu digo, a lei é viva. Né? A gente vai construindo os entendimentos e construindo a nossa relação com essa legislação. Queria agradecer ao Sidney, Fátima, Carolina, que está lá, acho que com o bebê, e os colegas todos que estão conosco até agora, que tiveram paciência de me escutar.
e me colocar à disposição. Eu, no final, aqui... Gente, está parecendo cada vez mais risquinhos aqui, gente. Isso aqui deve ser para eu sair do ar. Estou chocada. Olha aqui, estou deixando aqui o meu e-mail do meu escritório, eu também na minha rede social, quem quiser seguir, a gente está sempre colocando alguma novidade, minha página no LinkedIn. Tiverem dúvidas, eu sempre costumo responder, porque é um assunto que gosto muito e estou aqui para colaborar aí com os colegas, porque é um desafio para todos nós. Agradeço, encerro e peço desculpa por ter me alongado. Sim. Cândida, olha só, nós é que agradecemos muito. Você não encerrou ainda, que tem algumas perguntas aqui. Oh, meu Deus! Vai passar para você, tá? Ok? Agora, quero dizer a você o seguinte, que realmente o tema é novo, né? Muito mais que especialista, você é estudiosa, a gente sente que você gosta do tema e, por certo, você vai voltar não mais uma vez, mas outras vezes, para a gente continuar discutindo, debatendo um tema tão à disposição eu estou, pode contar comigo. Beleza. Fátima. Bom, doutora Cândida, a gente só tem que agradecer mais uma vez, foi fantástico. Pode ter certeza que nós vamos convidar você para outras vezes na BANI, de repente para a gente fazer um workshop em prático, com casos concretos, voltados só para o mercado imobiliário, vamos pensar assim, casos concretos em locação, condomínio, corporação, a gente pode fazer. A ideia foi dar uma visão geral, sabe, Fátima? Porque se a gente não começa assim, como eu digo, pelo começo, fazendo uma explanação para que as pessoas até se familiarizem, a gente não avança. Vamos sim, vou combinar com a Carolina, vamos entrar em contato com você e a gente vamos bolar esse curso, tá? Aqui para os nossos associados, vai ser muito bom. Acho que todos vão concordar com a ideia. Já aceitei o convite. Que bom, que bom, que bom. Cisne, eu ou você fazemos aqui as perguntas dos colegas? Você quer que eu faça? Pode começar. Tá. Então, nós temos a doutora Dovano, que diz uma pergunta, talvez não seria necessária a coleta de dados de um pretenso locatário sobre alguma seita religiosa que promova cultos com música dentro do apartamento? Uma informação importante. Só para dizer que, Cândida, só para dizer que o doutor Giovanni é o nosso correspondente no Espírito Santo. Maravilha, terra boa, terra boa. Doutor, é verdade, doutor Giovanni, agora que eu estou lembrando dele, nosso amigo querido. Você sabe que eu falei para o pessoal do Espírito Santo na semana passada. Foi um colega muito querido também de lá, e aí eu tive a oportunidade de falar, o assunto foi diferente, foi sobre LGPD e eleições municipais, mas ao convite dos colegas do Espírito Santo, é uma terra muito bom. Doutor Giovanni, o senhor quer fazer a pergunta? O senhor está com áudio? Acho que ele não está com áudio. Você entendeu, doutora Cândida, a pergunta dele? Então, doutora Cândida, parabéns pela exposição. Obrigada. Gostei demais, foi muito esclarecedora e realmente é um tema, como é uma lei muito recente, nós vamos apanhar muito ainda com essa lei, né? Nós vamos apanhar muito. Então, eu fiz essa indagação porque aqui eu transito muito em locação, né? Então, quando a senhora falou que esses dados são dados sensíveis, é um dado importante, porque, você sabe, muitas vezes um locatário começa com uma seita religiosa que eu já tive, começa aquela cantoria muito alta e tal, e muitas vezes é o proprietário que leva a surra, né? É o proprietário que leva a multa do condomínio porque está fazendo perturbação e tal. Então, esses dados sensíveis talvez seja importante coletar, mas eu queria ouvir a opinião da senhora sobre isso. Eu tenho a seguinte opinião, eu entendo essa dificuldade, mas quando a gente olha para o princípio da finalidade, a gente não consegue enxergar uma correlação entre o negócio que você está celebrando, que é a locação do imóvel, e o dado que você está coletando que diz respeito à seita ou algum tipo de religião que a pessoa pratique, ou alguma religião que ela simpatize ou que ela seja adepta. Porque, na verdade, não guarda relação com o objeto da locação. E o que eu entendo que aí a minha grande preocupação, no momento que você coletar esse tipo de informação, e, de alguma forma, a gente vir a discriminar
essa pessoa, porque normalmente naquela seita, naquela religião, né, se tem o hábito de fazer, né, pode ser um tipo de celebração, alguma coisa que possa perturbar os demais condôminos. Eu acho, Giovana, que, na minha opinião, isso, infelizmente, a gente vai ter que limitar as normas de funcionamento do condomínio, né? As normas aí de convívio dos condôminos e própria legislação que a gente tem, né, com relação ao direito de vizinhança e outras legislações que já nos protegem, né? O direito ao horário de silêncio, né? E outras legislações que a gente podemos nos amparar, porque não é só questão de culto, né? Muitas vezes outras pessoas também têm outros hábitos aí que acabam atrapalhando o convívio entre condôminos, mas com relação especificamente à LGPD, eu entendo que eu não possa coletar esse dado, porque ele fugiria, pelo que diz a lei, do que nós chamamos de princípio da finalidade, porque não guarda nenhuma relação com o objeto, que seria a contratação a celebração, do contrato de locação. Ok. Muito obrigado, Tânia. Muito obrigado. Satisfeito, doutor Giovana? Muito obrigado. Obrigada a você. A doutora Daniela Nogueira está agradecendo, né, a sua palestra, e a nossa associada, a doutora Sula, faz a seguinte questão. Na administração, precisamos coletar esses dados pessoais e é encaminhado para uma empresa de cadastro. Necessário pedir uma declaração do locatário ou ter uma cláusula onde o locatário autorize que esses documentos sejam usados para as informações no contrato de locação? Sim, é isso que a gente já falou, precisa. E aí, o que a gente precisa? Criar uma cláusula dizendo exatamente um dos princípios da LGPD é a transparência. Então, não é que eu não possa, nesse caso, porque atende à finalidade daquele contrato, que você tem que passar para administradores, enfim, né, fazer gestão daquele imóvel, eu não sei exatamente qual seria a finalidade, mas sendo dentro da finalidade do contrato, guardando os limites daquela relação jurídica, desde que você seja transparente e informe quem vai ter acesso àquelas informações e por quê, né? Não precisa ser um texto, uma tese sobre isso, mas minimamente a necessidade de você trocar aquelas informações, você pode sim, mas tem que pegar o consentimento. Por enquanto, temos essas indagações. Sidney, você quer falar? Então tá bom. Não, eu queria ressaltar que a doutora Marta Gandolfo elogia o tema e a exposição. Muito obrigada. E a gente tem que estar recebendo muitos elogios à sua exposição. Muito obrigada. Eu não sei se tem mais algum colega que queira se manifestar, fazer alguma pergunta. Eu me coloquei aí à disposição, como eu disse, inclusive já estou aí franqueando meus e-mails, minha rede social. Se surgir alguma dúvida, que eu saiba, né, esclarecer, se eu não souber, a gente estuda junto, mas estou à disposição, não esgota aqui. E eu digo o seguinte, que talvez o diferencial que eu tenha, eu sempre falo o seguinte, Sidney, é que eu sou apaixonada pelo assunto, então para mim é uma grande alegria falar sobre isso. Eu comecei a ler sobre o tema, vou dizer uma coisa para vocês, é apaixonante, convido vocês a conhecerem mais o assunto, que é muito interessante. E eu tenho certeza que outros mais vão se apaixonar também. O tema é bem interessante, muito interessante. E outra coisa, eu queria só fazer um parêntese, que eu vou dizer o seguinte, inclusive fiz uma palestra para a OAB, um projeto mentoria da nossa vice-presidente, doutora Ana Tereza Basile, e eu quero falar para vocês, é uma grande oportunidade para a advocacia, grande oportunidade não só para apoiar as empresas nos projetos de adequação e implementação, ou também, por que não, para quem trabalha para as empresas, a já conhecerem a lei para poder defender as nossas empresas, né, das demandas, como vão acontecer, demandas, né, como eu vou dizer, com fundamento, né, que são realmente por pessoas que tiveram mau uso dos dados pessoais, mas também, como teve na época do Código de Defesa do Consumidor, as famosas, infelizmente, demandas aventureiras. Então, temos que conhecer a lei para proteger e defender as nossas empresas. Acho, inclusive, é um bom tema para fazermos, Fátima e Sidney, talvez até algum evento para falar sobre a questão do contencioso, falar como é que a gente pode defender as empresas, olhar até para isso, porque é uma coisa importante. Eu já estou aqui louca, porque eu estou fechando, já fechei meu ENAI e estou aqui. Será que eu consigo encaixar a doutora Cândida?
Oh, meu Deus! Porque o nosso Senai está enlouquecedor, graças a Deus, com muitos palestrantes. Mas, olha, não se surpreenda se eu te ligar e vamos ver se eu consigo te encaixar no Vou Enai. ficar feliz na vida se você me ligar. Sim. Olha, o que eu gostaria aqui também de consignar, com muita alegria, é a manifestação da doutora Daniela Capanema, nossa nova associada, que eu tenho orgulho de que trouxe para ela é nora, né, do nosso querido Silvio Capanema. Sim. Saudoso, né, doutor Silvio? Querido patrono, uma advogada muito já dedicada ao direito imobiliário, tenho orgulho de dizer que foi minha aluna lá na PUC, né, na pós-graduação, então estou feliz a dessa de ela estar aqui com a gente. Ela está elogiando, doutora Cândida, a sua palestra, né? Ela conseguiu aqui a palestra excelente, muito esclarecedora, muito obrigada, temos muito a estudar sobre o tema. Também temos a doutora Tânia, também elogiando, ótima noite, boa noite, ótima palestra, mas preciso sair, infelizmente já teve que sair, um forte abraço, parabéns para a doutora Cândida. E temos também a doutora Vera, que quer fazer uma pergunta. Por favor. Doutora Vera, pois não, pode falar. Boa noite a todos. Eu queria saber o seguinte, doutora Cândida, você falou em estruturar um escritório de médio porte com os funcionários. Então, eu lhe pergunto, isso como é que deve ser feito? Você falou numa reunião, onde se colocasse as posições, porque no escritório de advocacia você tem muita coisa, você sabe muito dos clientes, né? E não é só você, o advogado, que está tratando, você tem a secretária, você tem a recepcionista, você tem o administrador que cuida de todo o movimento financeiro que entra e que sai do escritório. Como é que a gente pode fazer isso? Porque, como você disse, muitas das vezes um papel, anotou, é a folha de pagamento que veio do cliente, não sei mais o que, não precisa mais. Então, joga fora. Esse joga fora, na realidade, pode ser jogado fora com o intuito de jogar fora, mas sei, alguém pode pegar. Eu tenho por hábito, todas as folhas, eu tenho uma banca trabalhista no meu escritório. Então, os dados que vêm do cliente para a gente é muita coisa. É folha de pagamento, é folha de ponto, é folha de... Então, de repente, esses papéis, por hábito, eu costumo rabiscar bem antes de jogar fora. Mas esse é um cuidado meu agora. São mais de 16 pessoas no escritório. É complicado eu dizer para todo mundo, olha, todo mundo tem que rasgar, ninguém vai... Entende? Como é que a gente pode colocar isso na prática desde a faxineira até a diretoria? Fazer essa reunião, fazer esse planejamento, todo mundo tenha consciência disso, e pode ter um responsável por isso, tipo, eu não passei informação, mas a secretária passou para alguém uma informação, e aí? O que eu faria? A gente tem, a primeira coisa que eu faria, exatamente, está falando do escritório de pequeno ou médio porte, vamos dar conhecimento, Vera, vamos dar conhecimento para as pessoas o que é essa lei. O que eu fiz no meu escritório, estou falando por mim. É claro que nós já guardamos, né, o dever com relação a sigilo das informações que nós coletamos e que chegam a nós, mas eu digo, nós temos outros colaboradores, né? Então, o que eu fiz? Eu desenvolvi um termo, né, de sigilo confidencial com base na LGPD. Então, muitas vezes, as pessoas, até a secretária, as pessoas, por que está me dando isso para assinar, né? A pessoa às vezes fica mais desconfiada. Então, o que a gente fez? A gente aqui fez uma coisa muito simples, Vera. A gente fez uma reunião. Claro que nós temos a facilidade, como a gente está familiarizado com o assunto, né? A gente já consegue explicar isso de uma maneira mais simples, mas todos os colegas têm essa condição de, né, no momento que conhecer a lei, de passar para os seus colaboradores o seguinte: olha, nós temos agora uma legislação em vigor, vocês já sabem que já tínhamos aí o dever, porque realmente o dever, eu acredito que é uma questão até moral, né? Já existia, a gente não poder sair de informações das pessoas, mas agora temos uma lei que, inclusive, né, ela visa
normatizar isso com sanções rigorosas. Então, e aí passar algum roteiro de cuidados. Eu digo o seguinte, que um grande equipamento para LGPD é o triturador de papel. Triturar o papel. Então, assim, hábitos que nós temos que ter de não acabar uma reunião e deixar algum papel em cima da mesa, não deixar papéis aqui em cima da... Ou então, assim, é claro que não tem como. Eu estou aqui na minha sala agora. Se vocês olharem aqui, tem uma quantidade grande de papéis. Então, o que eu preciso é conscientizar a minha equipe, eu não poder sair escondendo tudo, trancafiando tudo, a minha secretária tem acesso a tudo, mas o que ela precisa entender é qual é a repercussão que isso vai ter, né? Qual é a responsabilidade dela dentro dessa cadeia toda. Então, a gente tem que dar, não é uma assustada, mas chamar as pessoas para saber, olha, vamos dividir essa responsabilidade aqui. Então, é explicar o que é, de uma maneira, né, sugestão, uma estrutura menor, maneira muito simples. Olha, entrou essa lei em vigor, o que ela visa, né? Falar de maneira muito simples, quais são as sanções e que cuidados a gente pode ter, básicos, né? Então, esses cuidados do dia a dia. É isso que eu digo, não vamos fazer uma coisa muito difícil, sofisticada, que eu gosto muito daquela frase do ótimo inimigo do bom, e a gente sempre fica esperando ter uma coisa muito sofisticada, um manual, um negócio muito top, feito por uma empresa, com a comunicação. Não, gente, vamos fazer uma reunião amanhã no escritório, chamar o pessoal, explicar que tem essa lei, né? Deixar, se alguém quiser ler, dar uma cópia, e fazer algumas recomendações. Claro que depois, se a gente tem manuais dentro do nosso escritório, de normas, procedimentos, vamos incluir, né? Vamos criar um documento de sigilo de confidencialidade para todo mundo assinar. Eu, por exemplo, no meu pessoal aqui que faz a minha TI, que eu terceirizo, eu incluía no contrato, fiz um aditivo ao contrato que eu já tinha. Se alguém trabalha com a área de comunicação também, que prepara a parte... Então, assim, é isso. Assim, a recomendação é exatamente... são pequenos procedimentos no escritório de advocacia. Claro, a gente fala daquelas grandes bancas, né, com milhares, centenas de processos, e que tem bancas hoje em dia que são empresas, né, com 1.000 e poucos colaboradores. Aí você já tem que dar, talvez, uma cara, talvez um pouco mais, de fazer um projeto, um grande projeto, analisando todas as áreas, e como a gente faria em qualquer grande empresa, como a gente faz em qualquer grande empresa. Mas não acho que precisa num escritório pequeno ou médio. É o que eu tenho. Eu estou falando para você, Vera, o que eu fiz aqui com o meu. Tá. Ajuda aí, alguma troca de bate-bola comigo, estou à tua disposição. Ótimo. E assim, e no caso assim, estagiário, é um problema, porque às vezes estagiário fica no seu escritório e aí ela quer conhecer outra área ou ela recebe uma outra proposta, sai e ela começa a captar os seus clientes ou passar o estilo de trabalho do seu escritório. Como é que a gente pode, nessas condições, pela lei, a gente pode se precaver de alguma forma disso? Olha, a gente não pode, porque, na verdade, o nosso escritório não pode demandar com relação ao LGPD, porque na LGPD só quem pode demandar é o titular cintilesado, né? Mas a gente tem na esfera civil, em outras legislações, a gente entende que a gente teria outras medidas que a gente pode tomar, né? Dependendo da atitude, se a pessoa levou a minha carteira de cliente, se a pessoa... então, são outras atitudes que a gente poderia tomar, né? E até chamar, se a pessoa falou o seguinte, meu amigo, você não quer tirar uma carteira da OAB? Para você tirar a carteira da OAB, você tem que ter idoneidade, né? O advogado tem que ser idôneo. Então, você tem questões de comportamento, questões morais, que, inclusive, pode ser um motivo para que você não possa nem vir a ter uma carteira da OAB. Eu sei porque eu sou conselheira da OAB, e vocês também, colegas, sabem disso, né? Então, é bom chamar amigo. Até é legal, muitas vezes, chamar os estagiários antes de falar, vocês sabiam o que é necessário para achar a carteira da OAB, para ter uma carteira da OAB? Não é só passar o exame da ordem, não. Tem que ser uma pessoa idônea, né? Então, são coisas que dizem respeito à boa-fé, às boas práticas, às condutas, que é bom essa turma, inclusive, começar a saber, entender bem, tornem pessoas aí, a gente tem que formar aí advogados, parceiros, éticos. Eu acho até, inclusive, que o nosso papel, junto com esse pessoal que a gente desenvolve no nosso escritório como estagiário, é também tentar dar uma direcionada nisso, porque, infelizmente, a gente sabe que o mercado está cheio de colegas que não respeitam a ética, né? É, isso mesmo. Muito obrigada, eu gostei muito do seu esclarecimento. Vou colocar isso em prática a partir de amanhã no escritório, formular alguma forma de praticar isso, porque é muito importante.
a nossa responsabilidade é muito grande com o cliente, né? Enorme. Cândida, habilita a Fátima que caiu, ela está querendo entrar, por gentileza. Enquanto isso, eu quero Cadê dizer a que Fátima, hoje... gente? Espera A aí. Fátima está querendo entrar. Não, mas eu estou procurando onde é que... Não, eu estou procurando onde é que ela está me pedindo para entrar. Esse é o meu ponto. Esse é o meu ponto aqui. Eu sou um atraso nesse negócio. Estou vendo aqui. Estou vendo os participantes. Não, mas não aparece a Fátima para mim. Ela caiu. Não, mas ela não está pedindo para entrar, não. Ela não está tentando voltar? Não tem, ainda não chegou na minha tela aqui, que normalmente chega, né? E aí eu... Ela não está aparecendo aqui também, não. Mas não está o convitezinho, uma janelinha pedindo. Agora está aqui, é um Galaxy, não está aparecendo o nome dela, está falando só o telefone, acho que é ela. É ela, né? Bom, enquanto Deve isso, ser. eu quero dizer a você... Aceitei. Giovânia, tá? Doutora Cândida, sempre nos prestigiando com seu conhecimento. Parabéns a Bani e doutora Cândida. Muito obrigada. A doutora Edmê também, parabeniza a doutora Cândida, excelente palestra. Ela precisou sair agora, mas deixou o elogio e o agradecimento. Muito obrigada. Voltei, consegui retornar. Oh, que bom. Aí, né? O doutor Daniel... Fátima, não sou muito boa de operar isso aqui, não. Dr. Daniel Martins, também é nosso associado. Parabéns à BAME pela escolha do tema de hoje, pela escolha da brilhante palestrante. Muito obrigada, fico muito lisonjeada com tantos elogios. Enfim, a Sula também, a doutora Sula, agradece a palestra, precisou sair, mas parabeniza a doutora Cândida também. Doutora Fátima. Oi, estou ouvindo. Pois não, quero mais uma vez doutora Cândida. Vou ligar para você para a gente combinar direitinho. Fátima, eu já me sinto de casa, viu? Eu já me sinto de casa. Eu adorei, eu fiquei assim, a gente tem vezes que a gente pode de alguns eventos que a gente fica mais, às vezes, feliz do que outras, assim, eu fiquei muito feliz com a recepção. Não sei porque nunca caiu minha internet, eu estou no celular e estou tentando voltar aqui para a internet no meu computador, mas não estou conseguindo. Sidney, eu já posso falar da BAN, do ENAI? Só um minutinho, eu só queria dizer o seguinte, a doutora Cândida, que o tema é tão interessante, a gente sente que ela é tão apaixonada, que, por certo, nós vamos criar uma comissão desse tema e a senhora vai nos honrar com a presidência. Olha, mas eu já estou honradíssima, porque sou apaixonada pelo assunto e eu também gosto demais de falar para os colegas. E tem gente que fala, gente, é uma oportunidade tão grande que nós temos, todos nós, com esse tema, e a gente vem aí de um ano tão difícil, tão sofrido para a advocacia, eu sei porque estou ligada ao AB, e eu fico tão feliz por poder dividir isso, e digo, vamos trabalhar nisso, porque vai ser muito bom. Eu vou ficar muito honrada, assim, já aceito o convite desde já. Vamos então, vamos em frente, vamos formalizar, tranquilo. A honra é toda nossa. Fátima, antes eu ia passar para o doutor Emílio, não sei se o doutor Emílio quer fazer uma manifestação. Por favor, doutor Emílio. Olha, doutora Cândida, parabéns pelo seu Obrigada. E realmente devemos ter muito cuidado, né? Porque, face à amplitude desta lei, eu acredito que muitos pecarão involuntariamente. Muitos pecarão involuntariamente. Eu gostaria até de saber quais as principais sanções já previstas em caso de infringência de alguma dessas normas. Se a doutora Cândida poderia nos dar mais esse pitaco. Com certeza. Doutor Emílio, como o que eu digo? A lei está em vigor, tá? Então, o que a gente já está sujeito, né? Nós já estamos sujeitos às demandas individuais das pessoas que se sentirem lesados, que vão ter que entrar na justiça, que vão ter que demandar, né? Explicando o motivo aí da sua inconformidade, buscando uma indenização, um reparo,
ou, né, que a empresa talvez tenha que fazer algum retoque ou algum ajuste, né, que aí seria obrigações de fazer, mas a pessoa, a princípio não, hoje nós estamos sujeitos às demandas judiciais, então, que podem ser individuais, né, a Cândida que se sentir lesada pelo mau uso dos seus dados pessoais, ou através do Ministério Público, que inclusive temos notícia de algumas demandas do Ministério Público aí, juizadas depois da direção, da vigência da lei. E reclamações junto aos órgãos de defesa do consumidor, PROCON e afins. Isso nós já estamos todos nós sujeitos. O que existe a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é um órgão que vai ter o papel, que tem o papel, mas que ainda não está efetivamente em funcionamento, que vai ter o papel de, primeiro, hoje nós temos os princípios gerais da lei, mas a Autoridade Nacional vai regulamentar com maior nível de detalhes, né? Como vai ser esse trato entre o titular de dados e quem coleta, né, as informações pessoais. E também vai poder autuar, fiscalizar. Eu gosto de traçar um pouquinho um paralelo, mas não é natureza jurídica, tá? Mas a gente tem, como a gente tem, por exemplo, os órgãos reguladores, né? O setor elétrico tem a ANEEL e outros órgãos que a gente tem que regulam algumas atividades. Não é a mesma coisa, mas é um órgão ligado à Presidência da República, já tem diretores, inclusive, nomeados, que primeiro vai advertir, olha, essa empresa, vou advertir, provavelmente vai ter aí que oportunidade de defesa, e vai poder, inclusive, doutor Emílio, aplicar multas que podem chegar, isso está previsto em lei, esse valor, a 50 milhões de reais, até 50 milhões de reais, ou 2% sobre o faturamento da empresa. Essa é uma das sanções que ela pode aplicar. É a sanção pecuniária. Além de sanções como, por exemplo, publicizar que aquela empresa, tornar público que aquela empresa está descumprindo a Lei Geral de Proteção de Dados. Não sei se a NPD vai ter ali um banco de consulta em que qualquer um de nós vai poder ter acesso a essa informação das empresas que estão descumprindo, ou, enfim. E também vai poder, entre as sanções, determinar que a empresa congele, para de utilizar o seu base de dados até que corrija as irregularidades, ou até mesmo a autoridade nacional pode determinar que a empresa elimine as bases de dados que foram coletadas de maneira irregular. Eu acho que isso vai funcionar principalmente com as grandes empresas que têm esses casos, como a gente tem ouvido muito fora do Brasil, principalmente, questões de vazamentos de dados. Isso vai acontecer. Ou essas empresas também que mercado de compra e venda de grandes bases de dados, né? Que também se conhece isso, que comercializam bases de dados. Mas nós temos na experiência europeia grandes empresas de aquela empresa de transporte aéreo, British, teve uma multa gigante, outras empresas do setor, de vários setores, né, de transporte. Tivemos já um incidente de vazamento de dados que foi nos últimos dias, inclusive aqui no Brasil, ele foi noticiado, porque uma das obrigações de quem coleta dados pessoais, no momento que tiver um incidente de vazamento de dados, uma das obrigações previstas em lei é você noticiar que teve aquele incidente. Você tornar público para os seus clientes, consumidores, que teve um vazamento de dados e que medidas você está adotando para tentar equacionar aquela situação. E nós tivemos a semana passada, eu vou falar porque isso tornou público, da seguradora da Prudential, que teve vazamento de dados, e ela noticiou os seus clientes com relação a esse vazamento, e ali, nessa notícia, ela cumprindo o que determina a lei, ela, inclusive, já informou as providências que ela estava adotando. Então, não sei se eu te respondi, Emílio. Cresceu. Muito obrigado. Muito obrigado. À disposição. Obrigado. Agora, Fátima. Sim. Podemos já falar da Danai? Por favor. Bom, mais uma vez, quero agradecer à doutora Cândida e quero aproveitar esse espaço para falar com todos os nossos associados e convidados aqui presentes, que, como eu falei na semana passada, dia 24 e 25, nós vamos estar realizando o nosso ENAI, o nosso primeiro ENAI online, né? Através da plataforma Zoom. Então,
já estamos com vários palestrantes, praticamente todo o temário fechado, com os convidados, os palestrantes já aceitaram. Posso aqui já declinar alguns: desembargador Alexandre Câmara, desembargador Edson Rego, desembargador Marco Aurélio Bezerra de Mello, né, o professor Luiz Antônio Scavone, professor Jacques, entre outros, que se eu falar vai perder a graça. Então, gostaria muito de contar com vocês, com a participação dos associados. Lembro que os associados, nós aceitamos, o doutor Sidney, nosso presidente, teve, junto comigo, uma boa ideia de parabenizar e prestigiar os nossos associados. Então, a inscrição para o associado, né, não vai ter taxa de inscrição, mas precisa ser feita a inscrição através de um portal. A partir de amanhã, nós já vamos estar abrindo para as inscrições. Além das palestras, nós vamos ter nos 2 dias, a partir das 14h, workshops. Vão ser 6 workshops além das palestras. Então, eu queria muito contar com a presença, com o apoio, que vocês ajudem também a divulgar o nosso evento, né? Um evento da BAME, um evento tradicional, que a gente está fazendo com muito carinho para vocês. Nós vamos fazer, a partir de agora, o ENAI online, nos anos pares e nos anos ímpares. Se Deus quiser, acabando essa pandemia, em 2021, nós vamos ter o nosso ENAI digital. Né? Então, assim, eu quero muito contar com vocês, com o apoio de vocês, com a presença de vocês e divulgando o nosso evento. Tá? Então, era essa a minha mensagem para hoje. E, mais uma vez, é uma satisfação estar aqui com vocês. Ótimo. Devolvo aí para você, Sidney. Ótimo. Então, doutora Cândida, além da sua brilhante palestra de hoje, que todos gostaram com certeza, o convite já está feito, a senhora considere-se uma bamiana a partir de hoje. Tá? Oh, meu Deus, já está aceito. Hoje vou dormir um pouco mais feliz do que todos os dias. Amanhã já estamos mandando a ficha de inscrição. Que lindo, estou muito feliz, agradeço muito. É muito bom quando a gente consegue comunicar, né, o que a gente tem estudado e as pessoas gostam, e a minha intenção é sempre essa. É verdade. Dizer à doutora Cândida que nossos encontros presenciais, sempre no finalzinho, tem um bolinho, um salgadinho. Oh, e agora, coisa boa! Por enquanto, está sendo tudo virtual. Né? Então, todo mundo após, todos convidados aqui à mesa ao lado, para, de forma virtual, festejar essa sua exposição, essa brilhante exposição. E dizer que, além dessas brilhantes palestras, a BAME também tem seus cursos, e a comissão, a BAME Jovem, inicia amanhã um curso muito interessante sobre ações imobiliárias. Né? E nós, hoje, em homenagem à doutora Cândida, vamos sortear 2 inscrições aos participantes. Olha que legal! Ok? O Caroline? Oi, Caroline? Boa noite. Tudo bom? Vou falar aqui o nome das pessoas. Sorteio. Hein? Vou falar o nome das pessoas que estão na live, né? Teve 2 pessoas que eu chamei no privado, mas elas não me deram nome. Elas estão com o nome aqui, está do celular. Aí, se puder mandar aqui no chat, por favor. Hoje, quem está presente é o doutor Daniel Martins, a doutora Daniela Capanema, doutor Emílio Silva, doutora Fátima Santoro, doutora Giovânia, doutora Ieda Lopes, doutora Marta Gandolfo, doutor Pedroso, doutora Regina, doutor Ronaldo Avarenga, doutor Sidney, doutora Vera da Ixum e doutor Vitor. Tem alguém que eu não falei? Ai, caiu minha internet, não, acabou a minha bateria, merda. Se você for sorteado, eu te aviso, não se preocupe. Eu vou, então, agora sortear, são 2 vagas para o curso Ações Imobiliárias, Petição Inicial e Prática Jurídica. E se a pessoa que for sorteada não for um associado, manda, por favor, um zap para o 988805767. 988805767, que aí eu vou fazer a inscrição por aqui, tá? Vamos ao primeiro sorteado. Oi? Coloca no chat o telefone. Telefone. Vou botar aqui agora aqui no chat para todo mundo. E aí é só me mandar uma mensagem hoje mesmo que eu faço a inscrição por aqui.
100% gratuito a participação nesse curso, que são 3 encontros no mês de novembro, das 18 às 20. Começando amanhã e as próximas 2 quarta-feiras. Vamos lá, o primeiro sorteado não é uma associada, parabéns, é a doutora Giovânia. Aí, por favor, entre em contato através do WhatsApp aqui, que aí a gente eu vou estar fazendo a sua inscrição. E o segundo sorteado é um associado, é o doutor Daniel Martins, que também ganhou uma bolsa, então, né, para participar do curso. O doutor Daniel tem o telefone dele, então eu mando um WhatsApp. E doutora Giovânia, por favor, é só mandar um zap para mim, que eu respondo e faço a sua inscrição. Parabéns e boa noite a todos. Até o próximo sorteio. Ok. Doutora Cândida, mais uma vez agradeço muito a sua participação, sua exposição, brilhante exposição. Tenho certeza que todos gostaram muito e pela sua empolgação ao tema, tenho certeza que outros também, como disse, vão se apaixonar pelo assunto. Tá? Vão sim. O convite foi feito, tenho certeza que a senhora está muito próxima da gente. Estou sim. Outros encontros terão. E quem sabe até, vamos ver na agenda do ENAI aí se a gente consegue avançar nesse tema. Estou à disposição dos colegas, inclusive na próxima vez que a gente tiver a oportunidade de estar reunidos, inclusive gosto sempre de também dividir uma bibliografia também interessante que a gente já tem hoje sobre o assunto. Eu sou uma entusiasta e já me coloco à disposição de vocês e vai ser uma honra, foi uma grande alegria estar aqui tão calorosa e eu me senti tão em casa e isso é muito, muito bom. Muito obrigada. Que ótimo. Então, olha, agradecendo a todos, desejando saúde e paz e que em breve estejamos todos juntos comemorando dias melhores. Sim, saúde a todos. Muito obrigada. Beijão a todos. Uma boa noite. Até a próxima. Obrigada, gente. Felicidades.